Dona Clara, uma senhora de mãos enrugadas, vivia em uma pequena casa nos arredores da cidade. Seus dias eram longos e silenciosos, preenchidos pela rotina de cuidar da casa, preparar refeições solitárias e observar o tempo passar pela janela da sala. A saudade do marido, falecido há alguns anos, era uma sombra constante que a acompanhava em cada canto da casa, em cada lembrança, em cada amanhecer. A alegria parecia ter se perdido em meio às lembranças, e a insegurança a dominava como uma praga silenciosa. Tinha medo de sair, medo de se machucar, medo de ser um fardo para os outros. O mundo lá fora parecia vasto e ameaçador, e a segurança de suas quatro paredes era o único refúgio que conhecia. Seus filhos, preocupados com sua solidão, a visitavam com frequência, convidavam-na para sair, tentavam animá-la. Mas nada parecia realmente funcionar. Dona Clara se sentia presa em uma teia invisível de tristeza e medo, incapaz de romper as amarras que a prendiam ao passado. Um dia, enquanto limpava o sótão, Dona Clara encontrou uma velha caixa empoeirada. Dentro dela, guardados com carinho, estavam os pertences do marido, suas ferramentas de trabalho, seus livros preferidos, suas cartas de amor. Ao abrir uma das cartas, uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Eram palavras de amor, de fé, de esperança. Palavras que a lembravam de quem ela era antes da dor, antes da perda, antes da insegurança. Naquela noite, Dona Clara teve um sonho. Sonhou com o marido, que a segurava em seus braços e dizia: "Clara, minha querida, a vida é um presente. Não deixe que a dor a impeça de vivê-la plenamente. Acredite em si mesma, acredite no amor, acredite na fé. A fé é a força que te guiará nos momentos de escuridão." Ao acordar, Dona Clara sentiu algo diferente. Uma chama de esperança havia se acendido em seu coração. As palavras do marido ecoavam em sua mente, e uma nova determinação tomava conta de seu ser. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a tentar. Estava disposta a trocar a insegurança pela fé, a tristeza pela alegria, a solidão pela companhia. No dia seguinte, Dona Clara tomou uma decisão. Decidiu sair de casa, caminhar pelo parque, respirar o ar puro, sentir o sol em seu rosto. No início, o medo a paralisou. Suas pernas tremiam, seu coração acelerava. Mas ela respirou fundo, fechou os olhos e repetiu as palavras do marido: "Acredite em si mesma, acredite na fé." E assim, Dona Clara deu o primeiro passo. Um passo hesitante, inseguro, mas um passo rumo à liberdade. A cada passo, o medo diminuía, a fé aumentava. Ao chegar ao parque, sentou-se em um banco e observou as pessoas ao seu redor. Crianças brincando, casais apaixonados, idosos conversando. A vida pulsava ao seu redor e ela se sentia parte dela novamente. Um pequeno pardal pousou ao seu lado, cantando alegremente. Dona Clara sorriu. Era como se o pardal estivesse lhe dizendo: "Não tenha medo, Dona Clara, a vida é bela. Abra seu coração para a alegria." Naquele dia, Dona Clara descobriu que a fé é a força que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Descobriu que a entrega é a chave para a transformação, para a cura, para a felicidade. E descobriu que a lição mais bonita da vida é aprender a trocar a insegurança pela fé, a dor pelo amor, a tristeza pela esperança. Os dias que se seguiram foram um misto de recaídas e avanços. A insegurança ainda a assombrava, sussurrando dúvidas em seus ouvidos. Será que você consegue? Será que vale a pena tentar?
Mas a cada sussurro, Dona Clara se agarrava à fé, como uma âncora em meio à tempestade. Ela começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas que haviam perdido seus entes queridos. No início, sentia-se deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Mas aos poucos, foi se conectando com as histórias de outras pessoas, descobrindo que não estava sozinha em sua dor. Cada relato era um espelho, refletindo suas próprias angústias e esperanças. Um dia, conheceu seu Antônio, um senhor de sorriso bondoso e olhar sereno, que havia perdido a esposa há muitos anos. Seu Antônio irradiava uma paz que Dona Clara ansiava por ter. Ele compartilhou com ela sua jornada de luto, seus momentos de desespero e, principalmente, sua redescoberta da fé. A fé não é a ausência da dor, minha querida, disse seu Antônio com sua voz calma. É a certeza de que, mesmo na dor, não estamos sozinhos. É a esperança que nos guia, a força que nos sustenta. As palavras de seu Antônio tocaram o coração de Dona Clara como um bálsamo. Ela percebeu que a fé não era uma fuga da realidade, mas sim uma forma de enfrentá-la com coragem e esperança. Inspirada por seu Antônio, Dona Clara decidiu se voluntariar em um lar de idosos. A princípio, sentiu-se insegura, incapaz de lidar com as necessidades dos residentes. Mas logo descobriu que o simples ato de ouvir, de dar um abraço, de oferecer um sorriso, já fazia uma grande diferença na vida daqueles idosos. Ao cuidar dos outros, Dona Clara cuidava de si mesma. A cada gesto de carinho, a cada palavra de conforto, ela sentia a fé florescer em seu coração. A insegurança ia se dissipando, dando lugar a uma sensação de propósito e contentamento. Um dia, enquanto lia um livro para uma senhora cega, Dona Clara se emocionou com a história de uma borboleta que, após passar por um longo período de transformação dentro de um casulo, finalmente emerge, livre e bela. A história da borboleta era uma metáfora perfeita para sua própria jornada. Ela havia se sentido presa em um casulo de tristeza e insegurança, mas agora, com a ajuda da fé, estava se libertando, transformando-se em uma nova mulher. Dona Clara entendeu que a dor não era um fim, mas sim um processo de transformação, que as dificuldades eram oportunidades de crescimento, de aprendizado, de fortalecimento da fé. Com o passar do tempo, Dona Clara se tornou uma pessoa mais forte, mais confiante, mais feliz. A insegurança já não a dominava, a fé a guiava. Ela havia aprendido a amar novamente, a sorrir novamente, a viver novamente. Descobriu que a vida era um presente precioso e que cada dia era uma oportunidade de ser grata, de ser feliz, de ser luz na vida de outras pessoas. Dona Clara voltou a pintar, a cozinhar, a dançar. Voltou a se encontrar com as amigas, a viajar, a explorar novos lugares. A casa que antes era um refúgio de solidão, agora era um lar cheio de vida, de alegria, de amor. Um dia, ao caminhar pelo parque, Dona Clara encontrou o pequeno pardal que havia cantado para ela no dia em que decidiu mudar sua vida. O pardal pousou em seu ombro e cantou alegremente. Dona Clara sorriu, sentindo uma profunda gratidão em seu coração. Ela sabia que o pardal era um símbolo da fé, da esperança, da beleza da vida, e sabia que, enquanto tivesse fé, nada seria impossível. A insegurança havia se transformado em fé, a tristeza em alegria, a solidão em amor. Dona Clara havia aprendido a lição mais bonita da entrega. A lição de que, ao nos entregarmos à fé, encontramos a força para superar qualquer obstáculo, para transformar qualquer dor em amor, para viver uma vida plena e feliz.
E assim, Dona Clara se tornou um exemplo de superação e fé para todos que a conheciam. Sua história inspirava outras pessoas a acreditarem em si mesmas, a nunca desistirem de seus sonhos, a confiarem na força da fé. Ela se tornou uma voluntária em um abrigo para idosos, levando alegria e esperança para aqueles que se sentiam sozinhos e abandonados. Compartilhava sua história, suas experiências, suas lições de vida. Mostrava a eles que a idade não era um obstáculo para a felicidade, que o amor era sempre possível, que a fé era a força que os guiaria nos momentos de escuridão. Dona Clara aprendeu que a felicidade não estava em ter, mas em ser grata, em ser generosa, em ser amorosa, em compartilhar sua luz com o mundo, em fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ela descobriu que o verdadeiro sentido da vida era amar e ser amada, servir e ser servida, dar e receber. E que a fé era a chave para abrir as portas da felicidade, da paz, da plenitude. Um dia, Dona Clara recebeu uma carta de uma jovem que havia perdido a fé na vida. A jovem contava que estava passando por um momento muito difícil, que havia perdido o emprego, que estava com problemas de saúde, que se sentia sozinha e desesperada. Dona Clara leu a carta com atenção e sentiu uma profunda compaixão pela jovem. Decidiu escrever uma resposta, compartilhando sua história, suas experiências, suas lições de vida. Contou sobre a dor da perda, sobre a insegurança, sobre o medo, mas também contou sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor. Explicou que a dor era inevitável, mas que o sofrimento era opcional. Que a vida era um presente precioso e que cada dia era uma oportunidade de recomeçar, de aprender, de crescer. Dona Clara incentivou a jovem a acreditar em si mesma, a nunca desistir de seus sonhos, a confiar na força da fé. Aconselhou a procurar ajuda profissional, a conversar com amigos e familiares, a se conectar com a natureza, a praticar atividades que lhe trouxessem alegria e bem-estar. E, acima de tudo, pediu para que ela se entregasse à fé, para que confiasse no plano divino, para que acreditasse que tudo acontecia por uma razão. A jovem recebeu a carta de Dona Clara e sentiu um raio de esperança em seu coração. As palavras daquela mulher sábia e generosa tocaram sua alma e a inspiraram a mudar sua vida. Decidiu seguir os conselhos de Dona Clara e, aos poucos, foi recuperando a fé na vida, a alegria de viver, a esperança no futuro. A história de Dona Clara e da jovem se espalhou pela cidade, inspirando outras pessoas a acreditarem no poder da fé, no poder da superação, no poder do amor. Dona Clara se tornou uma referência, um exemplo a ser seguido. Sua vida era a prova de que, com fé, tudo é possível, de que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente, para transformar a dor em amor, para viver uma vida plena e feliz. E assim, Dona Clara viveu seus últimos anos com alegria, paz e gratidão, cercada de amigos, familiares e pessoas que a amavam e a admiravam. Sua história continuava a inspirar e a transformar vidas, mostrando que a fé é a força que nos guia nos momentos de escuridão, a esperança que nos mantém vivos, o amor que nos cura e nos liberta. Que a entrega é a chave para a transformação, para a cura, para a felicidade. E que a lição mais bonita da vida é aprender a trocar a insegurança pela fé, a dor pelo amor, a tristeza pela esperança. Que a sua história seja como a de Dona Clara, uma história de fé, de superação, de amor. Uma história que inspire outras pessoas a acreditarem em si mesmas, a nunca desistirem de seus sonhos, a confiarem na força da fé. E agora, convidamos você a se inscrever em nosso canal e a continuar acompanhando novas histórias que tocam a alma, que inspiram, que transformam.
Histórias que mostram que toda dor pode se transformar em força e que a fé é a luz que nos guia nos momentos de escuridão. Não perca a oportunidade de se conectar com histórias que fazem a diferença, que despertam o melhor em você, que te inspiram a viver uma vida mais plena, mais feliz, mais significativa. Inscreva-se agora e faça parte da nossa comunidade de almas inspiradas.